Olá, turma 801. Hoje iniciaremos nossa segunda aula do segundo bimestre. Iremos falar sobre o sistema endócrino humano. O sistema endócrino humano é um conjunto de glândulas e órgãos que produzem substâncias endócrinas chamadas de hormônio. Esses hormônios serão responsáveis por algumas características no nosso corpo. São elas o nosso crescimento, as características da puberdade quando estamos adolescentes. Ele regula o nosso sono, o nosso apetite, que é a vontade de comer, e até mesmo quando a gente está estressado ou no momento de fuga. Essas glândulas endócrinas, elas são responsáveis por produzir hormônios que são lançados na corrente sanguínea. Lembra que eu vou fazer uma conexão aqui agora com o sistema digestório, que eu comentei com vocês que o pâncreas era uma glândula mista. Ela produzia tanto substâncias endócrinas como substâncias exógenas. As substâncias endócrinas, que é o que a gente está falando hoje, o nome certo para a gente utilizar são os hormônios. Esses hormônios, eles vão ser levados para a corrente sanguínea. Porém, as substâncias exócrinas que a gente já estudou, elas vão ser liberadas e lançadas nos órgãos ou tecidos. Essa é a diferença das glândulas endócrinas para as exócrinas. Ok? Segundo tópico. Os hormônios são responsáveis por controlar as atividades metabólicas do corpo, tais como crescimento, frequência cardíaca, pressão sanguínea, apetite e funções reprodutivas. Foi o exemplo que eu acabei de dar no slide anterior. Os órgãos do sistema endócrino. A gente tem o hipotálamo, né, que fica localizado no centro do nosso sistema nervoso central, e a responsabilidade que ele tem é de comandar todas as outras glândulas que temos no nosso corpo, todas as outras glândulas endócrinas do nosso corpo. Ele é como se fosse o pai, né? O pai de todas as glândulas. Vamos ver. Ele está responsável por produzir hormônios que controlam a glândula pituitária, que a gente vai ver para frente. Ele também está envolvido no ciclo do sono e da vigília, no controle da temperatura corporal e do apetite, e também exerce uma ação direta sobre a hipófise, que é a glândula pituitária, e uma ação indireta nas outras glândulas do corpo. Então, foi o que eu falei. Ele é como se fosse o pai de todas as outras glândulas. Ele que vai controlar todas as outras glândulas. A hipófise, ou também conhecida como glândula pituitária, ela está responsável por vários hormônios. Ela produz vários hormônios. Os hormônios vão ser o que eu vou falar, são os da estrelinha, tá? É o hormônio folículo estimulante, também conhecido como FSH. Ele está responsável pela maturação dos folículos ovarianos e dos espermatozoides. Ele que vai amadurecer os ovários, né? Os óvulos e os espermatozoides. Ele vai trabalhar nessa produção, tá? O hormônio tireotrófico, também conhecido como TSH, esse hormônio ele vai estimular a tireoide aí tá com acento, não tem acento mais, tá, gente? Na nova regra. Ele vai estimular a tireoide a secretar seus hormônios. A gente vai ver pra frente quais são os hormônios da tireoide. Também tem um hormônio luteinizante, que vai controlar a produção de estrogênio e testosterona. Olha só, esse hormônio aí, ele está envolvido com a puberdade, ok? Também temos o hormônio da prolactina. Esse hormônio,
Ele vai promover a produção de leite quando a mulher está grávida e também vai desenvolver as mamas para poder ter o aleitamento. Também temos o hormônio do crescimento, que é o GH, que ele vai promover, né, o crescimento do corpo. Tem a ocitocina, responsável por auxiliar na lactação na hora do parto, por causa das contrações uterinas. E o afeto da mãe e do filho, aquele afeto, né, durante a vida da criança, né, até mesmo na hora da amamentação. Também temos o hormônio antidiurético, também conhecido como vasopressina, que ele vai promover a reabsorção da água nos rins, porque a gente já estudou também sobre a absorção, reabsorção e a excreção dos rins. O hormônio responsável por isso é essa vasopressina. Outro hormônio também produzido pela hipófise é o hormônio adrenocorticotrófico. Ele vai estimular a produção de hormônios que está lá nas suprarrenais. Outra glândula importante é a glândula pineal. Ela também está no sistema nervoso central, localizado no cérebro, né? E está próximo também da hipófise e do hipotálamo. Vocês podem ver aí que é o da cor laranjinha, tá? Essa glândula só vai produzir um hormônio, que é o mais importante aí, que é a melatonina, que está responsável pelo controle do sono, da vigília e também da reprodução. Vamos lá, né, para a tireoide. A tireoide, ela vai ser comandada, né, pela glândula que a gente viu lá, que é do hipotálamo, junto com a hipófise. Ela vai produzir, a partir do comando, né, dessas outras duas glândulas que eu falei, ela vai produzir os três hormônios que ela pode produzir, que é a tiroxina, também conhecido como T4, e a tiodotironina, que é o T3. Eles vão controlar o metabolismo do corpo, né, e a energia. Isso significa que vai controlar se a pessoa vai gastar mais energia ou vai reter mais energia no corpo. E também vai produzir a calcitonina, que está responsável por promover o depósito de cálcios nos ossos. O hormônio, a outra glândula, né, a outra glândula é a paratireoide. Ela está localizada na própria tireoide mesmo, são glândulas menores que ficam na própria tireoide. São essas roxinhas que vocês estão vendo aí, tá? Ela vai produzir o hormônio paratormônio. Esse hormônio, ele vai controlar os níveis de cálcio, né? Como a gente também viu que a tireoide também produz um hormônio, e também vai produzir os níveis de cálcio no sangue. Outra glândula importante, que a gente estudou ela também no sistema digestório, é o pâncreas. O pâncreas, aqui, ele vai estar como função endócrina, que a gente já estudou ele no sistema digestório, porém foi como glândula exócrina, ok? Aqui ele vai produzir o glucagon e a insulina. A função do glucagon é aumentar os níveis de glicose no sangue. O que isso significa? Quando a pessoa está com baixas taxas de glicose no sangue, esse glucagon ele tem a responsabilidade de transformar a glicose em energia, entendeu? Para nossas células. Já a insulina é o caso contrário. Ela vai reduzir esses níveis de glicose no sangue. Quando o nosso sangue está com bastante glicose, ela vai vai auxiliar na entrada da glicose nas células. Agora, a gente vai falar sobre a glândula adrenal, ou também conhecida como suprarrenais.
ela pode produzir os hormônios da adrenalina, aldosterona, cortisol, sulfato de desitroepiandrosterona e também um outro. Acho que é só esse, deixa eu dar uma olhada aqui. Só esse mesmo. Eu pensei que tinha outro na outra continuação. Então vamos lá. Na adrenalina, vai ser responsável por aumentar a pressão arterial e a frequência cardíaca. Foi o que eu conversei com vocês. No momento de estresse, a pessoa vai liberar, as suprarrenais vão ser ativadas, né, as outras glândulas que estão no cérebro e vai fazer com que seja produzida adrenalina, fazendo aumentar a nossa frequência cardíaca, né, e a pressão arterial. Já a aldosterona vai ser capaz de controlar o equilíbrio do sal e da água no corpo, que também tem a ver também com o sistema urinário, que é o sistema excretor que a gente já estudou. O cortisol vai contribuir para o sistema imunológico, mantendo também os níveis de açúcar no corpo e contribuindo para algumas substâncias do trato gastrointestinal, né? Já o hormônio do sulfato de desitroepiandrosterona, também conhecido como DHEA, ele vai ajudar na produção do odor e dos pelos na puberdade. O odor aqui no caso é o feromônio, que a gente já conversou que no momento de fertilidade, né, do macho e da fêmea, ou do homem e da mulher, eles liberam algum cheiro. E esse odor aqui é esse feromônio. E os pelos, vocês já sabem que durante a puberdade os pelos crescem, né, com muito mais frequência do que quando a pessoa quando está na fase infantil. Os ovários. Nos ovários vão ser produzidos três hormônios. São eles os estrogênios, que vai controlar, né, o ciclo menstrual da mulher e também vai manter o feto no útero durante a gravidez, além também de auxiliar em algumas características sexuais da mulher. Já a progesterona, ela vai preparar o corpo para essa futura gravidez. O que significa? Significa que ela vai estar, a progesterona, vai estar no auxílio da liberação do óvulo, né? Quando a mulher tem a menstruação, significa que o óvulo não foi fecundado. Antes disso, o corpo já é preparado para uma futura gravidez. E o hormônio que está responsável por isso é a progesterona. A gente vai estudar isso mais aprofundado quando for falar do sistema reprodutor. A mulher também possui níveis de testosterona. A gente sabe que o homem tem muito mais testosterona do que a mulher, correto? Porém, a mulher também tem um nível, sendo que o nível é menor do que do homem. Esse hormônio, né, a testosterona, ele vai contribuir para o desejo sexual. Já o testículo, ele vai produzir dois hormônios, a testosterona, que a gente já falou sobre o desejo sexual, porém no homem, como o nível é bem alto, né, ele também vai trazer as características masculinas, que é a barba, o engrossamento da voz e o fortalecimento dos músculos. O homem também produz estrogênio. Esse estrogênio no homem vai estar responsável por ajudar na produção dos espermas. Bora lá. A gente vai falar sobre os distúrbios hormonais. Os distúrbios hormonais, eles têm a ver com um problema, né, causado nessas glândulas endócrinas. A tireoide, quando está com algum problema, a pessoa pode desenvolver hipotiroidismo ou hipertiroidismo. A pessoa, quando tem hipotiroidismo, significa que ela está produzindo poucos hormônios na tireoide. Já a hipertiroidismo, ele está produzindo muito hormônio da tireoide. E isso causa alguns transtornos. Quando eu tenho
pouco hormônio na tireoide, eu tenho um baixo metabolismo. A pessoa engorda, fica com cabelo seco, irritabilidade, cansada. Já a pessoa que tem hipertiroidismo tem os altos níveis dos hormônios da tireoide. Então, a pessoa está com metabolismo bem acelerado. Por isso a pessoa começa a perder peso, o pescoço incha, porque as glândulas estão bem inchadas, a pessoa tem tremores e os olhos também ficam esbugalhados. Agora, eu também tenho uma síndrome que é chamada de síndrome de Cushing. Essa síndrome de Cushing, ela está envolvida com o hormônio do cortisol. Esse hormônio do cortisol, os níveis deles alterados, níveis acima do normal, podem causar esses sinais e sintomas que eu coloquei aí, que é o ganho de peso, só que tem uma característica muito específica, é ao redor do tronco, é na barriga. A pessoa também fica com um depósito de gordura no pescoço, fica tipo com uma papada muito grande e também acumula, perde, né, a gordura dos braços e das pernas. Já a doença de Addison tem a ver com os hormônios das glândulas suprarrenais. Ela não vai produzir, né? Vai produzir baixos cortisol e também o hormônio da aldosterona. A pessoa pode apresentar perda de peso, anorexia, pode também ter vitiligo, apresentar algumas pigmentações diferentes no corpo e a pressão arterial fica baixa. Já o diabetes, que é uma doença que mundialmente acomete muitas pessoas e é uma doença silenciosa que pode causar morte e amputação dos membros, está a ver com os níveis de sangue no corpo. Por quê? Porque pode ser um problema do hormônio da insulina. Quando a insulina não está sendo produzida no corpo em quantidade suficiente, o nível de açúcar aumenta. Ou também quando essa insulina, mesmo sendo produzida em uma quantidade suficiente, ela não é capaz de fazer a função dela, que é levar o açúcar para as células. Então a pessoa vai apresentar o quê? Cansaço, vai ficar com muita vontade de ir no banheiro toda hora, a pessoa perde peso, tem má cicatrização, porque também pode amputar, né, os membros, como que eu falei, pode ter problemas sexuais, pode também apresentar muita fome, visão turva, formigamento, muita sede e até infecções vaginais. O nanismo e o gigantismo, eles têm a ver com as glândulas que estão localizadas no cérebro. É um problema hormonal causado pela baixa produção de hormônios das glândulas do hipotálamo e da hipófise. O gigantismo, a pessoa tem grande concentração dessas substâncias, dos hormônios, e o nanismo é o contrário, baixa produção desses hormônios. Então, vamos lá para as nossas tarefas domiciliares, que serão do livro, eu passarei no portal. Eu queria pedir uma atenção de vocês, porque estou vendo que alguns alunos estão me entregando material em dia, porém outros nem sequer me deram nenhum exercício pronto. Eu peço para vocês que quem ainda não que não fez nenhum exercício, ou algum colega que está vendo que algum amigo também está tendo dificuldade, entre em contato comigo, ou pelo e-mail, ou até mesmo pelo portal, e dê uma justificativa, tá? Boa aula para vocês. Não deixe o material acumular. Um abraço.